A ansiedade batia à porta do meu coração como um convidado indesejado. Ali estava eu, Lucas, de 28 anos, prestes a conhecer os pais da Carolina, o amor da minha vida. O suor frio nas palmas das mãos era um traidor, denunciando cada nervo à flor da pele. Ela sempre os descrevera como pessoas maravilhosas, mas com um detalhe crucial: eram extremamente protetores e valorizavam, acima de tudo, a estabilidade. A palavra ecoava na minha mente como um veredito prestes a ser dado. Carolina, uma arquiteta renomada, vinha de uma linhagem de bem-sucedidos. Seu pai, Alberto, era um investidor astuto e sua mãe, Beatriz, uma cirurgia cardíaca de mãos de ouro. E eu? Eu era um criador de conteúdo. 3 palavras que, para a geração deles, soavam como desempregado com hobby caro. A porta da mansão se abriu antes mesmo que eu tocasse a campainha, como se me tivessem observado pela câmera de segurança. Alberto estava à minha frente, um homem de terno impecável mesmo em um sábado à tarde, com um aperto de mão calculado para transmitir autoridade, não calor. O sorriso de Beatriz era polido, mas seus olhos faziam um scanner rápido, do meu tênis despretensioso ao meu corte de cabelo que, tenho certeza, não passou no teste. A sala de estar era um museu de conquistas, com diplomas nas paredes e fotos de viagens exóticas. Cada objeto sussurrava: "Nós chegamos. E você?" A conversa inicial foi um jogo de xadrez social. Falei sobre o tempo, elogiei a casa, comentei sobre a última exposição de arte que Carolina e eu havíamos visitado. Foi um terreno seguro. Alberto, então, com a naturalidade de quem lança uma bomba e depois pede o saleiro, perguntou: "E você, Lucas, no que trabalha?" Toda a sala pareceu congelar. Pela primeira vez, notei a tensão nos ombros da Carolina. Respirou fundo. "Sou o criador de conteúdo digital, foco em educação financeira e empreendedorismo", disse, tentando inflamar minha voz com uma confiança que não sentia. O silêncio que se seguiu foi mais eloquente que qualquer palavra. Alberto bebeu um gole de água, trocou um olhar rápido com Beatriz e, com um sorriso condescendente, soltou: "Ah, isso de internet é uma moda passageira, não? Muito instável. Um homem precisa de uma carreira, algo sólido para construir uma família." Ele então começou a discorrer sobre a importância de um salário fixo, um plano de carreira corporativo, um cargo com benefícios. Cada palavra era uma facada sutil. Minha mente gritava: "Eu ajudo milhares de pessoas a saírem das dívidas. Minha instabilidade paga os meus boletos e os de meus funcionários." Mas minha boca permaneceu fechada. Por quê? Porque naquele momento eu não queria ser o empresário Lucas. Eu queria ser apenas o Lucas, o cara que ama a filha deles. E, paradoxalmente, para ser aceito como eu era, precisei me esconder atrás de uma versão menor de mim mesmo. E aí, time? Já passaram por essa situação de jantar tenso com a família da pessoa amada? Contem aí nos comentários qual foi a pergunta mais constrangedora que já fizeram para vocês. Não esqueçam de se inscrever para não perder o que vem a seguir, porque a história só está começando e vocês não vão acreditar no que acontece no próximo bloco. A noite se arrastou como um rio poluído. Cada tentativa minha de redirecionar a conversa para temas mais seguros era habilmente interceptada por Alberto, que insistia em voltar ao tema futuro. "E as perspectivas, Lucas? Onde você se vê daqui a 5 anos? Com uma carteira assinada, espero." A ironia era tão densa que dava para cortar com uma faca. Minha empresa, Finança Libertadora, estava prestes a fechar seu segundo round de investimento, mas naquela mesa eu era apenas um sonhador irresponsável. Carolina tentou me defender, dizendo que meu trabalho era legítimo e que eu ajudava muita gente. Seu pai riu, um som seco e vazio. "Ajudar é bom, filha, mas pagar as contas é melhor. Um advogado, um médico, um engenheiro, esse sim tem profissões de verdade." A palavra verdade doeu.
Ela invalidava tudo o que eu havia construído com anos de trabalho, noites em claro e uma paixão genuína por democratizar o conhecimento financeiro. Beatriz, em um tom mais suave, mas não menos prejudicial, perguntou: "E seus pais, Lucas, o que acham disso? Eles não ficam preocupados?" Era um golpe baixo, uma tentativa de usar a aprovação familiar como um martelo. Mentiria? Diria que eles me apoiavam incondicionalmente, o que era verdade? Optei por uma resposta evasiva. "Eles querem que eu seja feliz, Beatriz." A resposta dela foi um aceno de cabeça, seguido de: mas a felicidade não enche a panela, não é mesmo?" Foi quando Alberto deu a estocada final. "Olha, Lucas, sem querer me intrometer, mas a Carolina está acostumada a um certo padrão de vida. Ela merece um parceiro que possa compartilhar isso, não um aventureiro. Um homem é o pilar da casa." Naquele momento, algo dentro de mim se quebrou. Não a raiva, mas uma determinação fria e silenciosa. A farsa havia atingido seu limite. Eu não estava sendo julgado por meu caráter, mas por um título inexistente em um cartão de visitas imaginário. A pessoa que eu era, com minhas conquistas e minhas lutas, era invisível para eles. Eles só enxergavam a caricatura que haviam pintado, o jovem instável e sem futuro. A despedida foi um ritual de falsa cordialidade, aperto de mãos robóticos, promessas vazias de mantermos contato. No carro, o silêncio era pesado. Carolina se desculpou, com lágrimas nos olhos pelo comportamento dos pais. Eu a abracei e disse que estava tudo bem. Mas não estava. Então, peguei meu celular. A verdade que eu tanto quis proteger para não parecer arrogante, agora precisava vir à tona. A reviravolta estava prestes a começar, e ela seria muito mais sutil e poderosa do que qualquer confronto. Gente, é impossível não ficar indignado com essa situação, não é? Mas eu preciso saber de vocês. O que fariam no meu lugar? Teriam contado a verdade na hora ou teriam aguentado calados pela pessoa amada? Deixem nos comentários, eu leio cada um. E se ainda não se inscreveram, qual é o motivo? A parte mais doida dessa história está por vir e eu não quero que vocês fiquem de fora. Alguns dias se passaram. A poeira do jantar desastroso ainda pairava no ar, mas Carolina e eu tentávamos seguir em frente. Foi quando ela recebeu uma mensagem do pai. A empresa dele, a Alberto e Associados Investimentos, estava organizando um grande evento de networking e ele queria que a filha comparecesse para ver como as coisas sérias funcionam. Ele inclusive sugeriu, com uma pitada de sarcasmo mal disfarçado, que ela leve aquele seu amigo, quem sabe ele não se inspira. Era a deixa perfeita. Chegamos ao local do evento, um hotel 5 estrelas com salões suntuosos. Carolina estava visivelmente nervosa, segurando minha mão com força. "Lucas, você não precisa passar por isso", ela sussurrou. Eu só sorri e disse: "Confia em mim." Caminhamos em direção ao grupo onde Alberto estava, no centro da sala, cercado de colegas e admiradores, discursando sobre as últimas tendências do mercado. Ele nos viu e seu sorriso foi triunfante. "Ah, olhem só! Minha filha Carolina e o Lucas", anunciou, fazendo uma pausa dramática antes do meu nome. "Lucas, meu jovem, fico feliz em vê-lo aqui. Preste atenção, isso é o mundo real. Talvez você possa aprender algo e repensar essa sua fase." Os amigos dele riam educadamente. Foi quando eu estendi minha mão para um homem que se aproximava do nosso grupo. "Senhor Martínez, que prazer vê-lo aqui", disse eu com naturalidade. O Sr. Martínez, um dos investidores anjo mais respeitados do país, retribuiu o cumprimento com um abraço. "Lucas, o mentor da Finança Libertadora! Não sabia que você viria. Estamos ansiosos para a reunião da próxima semana para fechar esse investimento. Seu projeto é revolucionário." O silêncio que se abateu sobre o pequeno grupo foi absoluto. O rosto de Alberto se transformou de uma paleta de arrogância para uma de confusão, depois para o choque e finalmente para um constrangimento profundo. Os olhos de Carolina brilhavam, não só de surpresa, mas de orgulho. "Pai", ela disse com uma voz suave, mas firme, "deixe-me apresentar formalmente. Lucas não é apenas meu namorado. Ele é o fundador e CEO da Finança Libertadora, a startup que o Sr. Martínez acabou de mencionar."
A mesma que você me mostrou na revista de negócios na semana passada, dizendo que era o futuro dos investimentos. Alberto ficou mudo. O mundo sério que ele tanto prezava acabava de validar o aventureiro que ele tanto desprezou. A lição não foi sobre riqueza ou status, foi sobre humildade e a perigosa armadilha do preconceito. Mais tarde ele veio até mim, sem a postura de antes, e pediu desculpas, dessa vez sinceras. Disse que julgou pelas aparências e que subestimou completamente quem eu era. A aceitação que eu tanto busquei mascarando minha verdade veio ironicamente no momento em que me mostrei por inteiro. E essa, minha grande comunidade, é a lição que fica. Quantas pessoas incríveis deixamos de conhecer porque as julgamos por títulos, aparências ou ideias preconcebidas? O valor de uma pessoa não está no seu cargo, mas no seu caráter. A Caroline e eu estamos mais fortes do que nunca. E o caminho com sua família agora é de respeito mútuo, construído sobre a verdade. E aí, família, o que acharam desse desfecho? A verdade sempre liberta, mesmo que doa no começo, não é? Agora eu quero muito ouvir cada um de vocês. Essa história é nossa. Se inscrevam no canal com todo carinho. É um gesto simples, mas que me diz: Lucas, continue, sua voz importa. E não para por aí. Nos comentários, contem para mim e para toda a nossa comunidade uma vez em que foram julgados pelas aparências ou uma lição que aprenderam sobre humildade. Vamos criar uma corrente de experiências positivas? O que esse vídeo despertou em vocês? Vamos trocar essa energia boa? Um abraço apertado e até o próximo vídeo!